Vamos abrir esse painel de inclusão LGBTQIA+, convidando aqui primeiro para a nossa primeira palestra, a Marli Parra. Marli Parra é conselheira de empresas, membro do Comitê de Ética em Governança do IBGC e do Conselho de Líderes do CEBDS, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Desculpa gaguejar aqui na sigla, Marli. Seja super bem-vinda ao Festival CIEE da Diversidade. Bom dia! Bom dia, obrigada, gente. Nossa, que alegria estar aqui com vocês. Obrigada, Cristina Cavalho Pinto, por me convidar. Te admiro muito, muito tempo, né? Muitos anos que a gente convive nessa nossa vida e essa nossa jornada também de diversidade. Eu queria comentar com vocês um pouco da minha carreira e abordar algumas dificuldades que todos nós sentimos, né? Não somente LGBT, mas todos os excluídos do mundo do trabalho. E vou focar um pouco mais na questão de trabalho, né? Não só na nossa vida também, mas trabalho. Eu vou ter aqui o passador de slides ou vocês vão passando? Ele passa? Não preciso mexer? Tá bom. Bom, então vamos começar a falar de cadeira, já que a gente está com tanta cadeira aqui. Vou puxar essa cadeira e logo depois a gente até põe ela de volta direitinho. Queria falar de cadeira. Pode passar o slide? Isso. Então, queria que vocês refletissem um pouco sobre cadeira no trabalho, a nossa posição dentro de uma empresa. Você já se perguntou o que aquela cadeira carrega? Né? A sua cadeira dentro da empresa? Vamos pensar além das características nossas. Mulher, opção sexual, característica física, raça, gênero. Independente disso. Quais habilidades aquela cadeira possui? O que ela faz de diferente e o que ela agrega para a empresa? Lembrem-se, nós estamos trabalhando numa empresa, ou empresa de outros, uma corporação, ou na nossa própria empresa. Qual a nossa responsabilidade, né? Essa cadeira ela tem que ir além da nossa aparência e da nossa personalidade também, das nossas escolhas. Ela tem que trazer a nossa própria habilidade. Então, nós estamos vivendo hoje, graças a Deus, pode passar o slide, a era das oportunidades, né? Nós estamos com ESG aí, todo mundo falando de diversidade, acho que há pelo menos 20 anos começou a falar disso, no mundo todo e aqui no Brasil crescendo bastante nesses últimos anos. E nós vemos a diferença entre igualdade e equidade, né? Claro que a gente precisa ajudar, sim, o menor, o excluído, a minoria ou o que sofre preconceito. Então, é preciso, esse exemplo para mim é extremamente importante, às vezes nós temos que pegar na mão, né, e levantar a pessoa e ajudar a pessoa a treinar, e é isso que a gente está fazendo aqui, né? Esse painel e todo esse festival é justamente para que a gente possa orientar, refletir sobre tudo isso. Então, realmente, diversos estudos mostram que as equipes diversas elas funcionam 35% melhor, elas são mais criativas, elas são mais inovadoras, e isso vai ajudar uma empresa, com certeza. Você não pode ter todas as pessoas pensando iguais, senão a empresa vai morrer, ninguém vai fazer nada diferente, você não tem uma visão diferente. Aqui para frente, né? Tá, aqui para frente, aqui para trás. Vamos lá, tá, deu, tá. Então, falando de ESG, a gente teve a sorte de aparecer essa sigla ESG, né? Que é o ambiental, o social e a governança. E a gente precisa utilizar o S do social, mas não pensar no S como caridade. Não é caridade. Eu não quero caridade. Ah, coitadinha, ela é uma mulher, vamos trazê-la para dentro da empresa. E as empresas não querem isso. Se uma empresa tiver esse discurso, não é genuíno, não é verdadeiro. Todas as empresas querem competência, querem habilidade, querem retorno do investimento. Então, a gente tem que pensar que
é uma excelente oportunidade para a gente ocupar um espaço, mas que a gente tem que pensar naquela cadeira dentro da empresa, ou mesmo se você estiver empreendendo, para demonstrar suas habilidades, suas competências, né? A empresa quer produtividade. Ela não quer você levantando uma bandeira, eu sou mulher o tempo todo, eu sou negro o tempo todo, ou eu sou LGBTQIA+. Isso a gente vai fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, ajudando outros, né? E também passando esse propósito para dentro da empresa e tentando mudar a cultura de dentro da empresa. Mas nós não estamos contratados para ficar somente levantando a bandeira. Eu sou de Marília, vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Sou caipira de Marília, nasci em fazenda de café. E depois de 4 anos de geadas seguidos, meu pai perdeu tudo. Éramos família média, nada de riqueza, mas foi bem difícil, eu ajudei muito meu pai. Éramos 7 irmãos, eu tinha 16 anos quando tudo isso aconteceu e ajudei muito meu pai. A gente mudou do café para o gado de leite, mas não teve jeito. Depois de 4 anos seguidos de geada, não tinha o que fazer, perdemos tudo. E aí eu resolvi vir para Marília. Eu falei, pai, não dá, eu preciso estudar, estou exatamente no momento de entrar na faculdade. E eu falei, eu vou para Marília, para São Paulo, eu tenho meus tios lá, vou morar na casa dos meus tios e vou tentar trabalhar, estudar. Então eu vim para cá e estava bem determinada a crescer. Mas o que eu sabia? Estava fazendo colegial e tive a sorte, porque eu sou muito, eu tenho muita facilidade para línguas, né? Então eu já aprendi espanhol com a minha família, minha mãe e minhas avós. E fiz inglês, fiz alemão, fiz italiano, fiz francês. Então era isso que eu tinha de habilidade. Então cheguei aqui, comecei a procurar emprego e consegui. Fui contratada pela Gaisten Joalheria para ser recepcionista trilingue. Olha que chique, né? Então eu entrei na Gaisten como recepcionista trilingue. A Gaisten é uma empresa sensacional, uma empresa que foi fundada por Hans Stern, também uma pessoa que sofreu muito preconceito na vida dele. Ele fugiu da Segunda Guerra Mundial, da Alemanha, ele era um judeu alemão, então sofreu muito, a família sofreu demais, e conseguiram em 1939 vir para o Brasil. Ele chegou aqui com 24 anos, parou no Rio, né? Imagina, ninguém conhecia o Brasil saindo da Europa, não dava para ver, não tinha tempo real, não tinha internet. E ele vislumbrou uma oportunidade comprando pedras preciosas em Minas Gerais, diretamente dos garimpeiros, voltava para o Rio e montava, como um camelô, no cais do porto, uma mesinha com veludo preto e as suas pedras preciosas avulsas. E ali ele vendia para os navios de americanos, porque logo depois da guerra, 46, 47, estava tudo recomeçando, a economia melhorando, e muitos navios vinham para o Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, e queriam também fazer compras aqui das pedras exóticas brasileiras. E foi aí que ele começou. Ele, com o dinheiro, depois de alguns anos que ele adquiriu das pedras e vendia para os americanos, ele começou deixa eu colocar aqui, porque está me atrapalhando aqui. Ele começou, então, a abrir as suas lojas. Depois de 5 anos, ele já tinha condições de abrir a loja, abriu a primeira loja na Rio Branco. E para mim foi assim uma mágica ter tido a oportunidade de trabalhar com o Hans Stern e ter essa escola que foi a H. Stern naquele momento. Porque ele tinha esses valores de uma família judia que sofreu durante a guerra, todo o Holocausto, e ele então passava toda essa generosidade, esse cuidado com as pessoas. Eu não sofri nenhum bullying, nenhum preconceito ali dentro, muito pelo contrário, ele sempre colocava, quando entrava alguém, ele colocava uma madrinha ou um padrinho para te acompanhar e te ensinar, né? Então, até boas maneiras. Eu era uma garota do interior, fazenda, né? Vim para cá, eu não tinha, só tinha calça, não tinha saia, e lá era obrigada a usar saia, porque é um ambiente mais chique. Então, minha mãe me deu todas as roupas dela, comecei a usar todas as roupas dela. Mas foi assim, um sonho, foi muito bacana. Aqui o Hans Stern, jovenzinho, quando chegou, 24 anos, e depois quando eu já estava trabalhando com ele. Bom, fiquei lá uns 12 anos, cresci
consegui, depois de 5 anos, ter um salário que eu pudesse pagar a faculdade. Entrei na SPM, me formei em marketing e me tornei diretora de marketing. Estava muito feliz, desenvolvemos muitos produtos e aprendi muito. Realmente cresci profissionalmente e pessoalmente. Nesses 12 anos depois, eu recebi uma proposta de um headhunter para ir para Philip Morris, para trabalhar como diretora de Marlboro, cuidar da marca Marlboro. Philip Morris é uma empresa enorme. Ela tem Kibon, Suchar, Kraft, General Foods, expandiu, né, todos os seus portfólios de produtos também. E para mim aquilo foi, acho que tá soprando aqui, né? Para mim aquilo foi um sonho, porque, claro, sair de H. Stern era uma empresa brasileira, uma multinacional brasileira, com, claro, trabalhos no interior, lojas no interior, mas que a gente precisava de uma visão mais internacional. Então, entrei na Philip Morris, trabalhei com o Marlboro, trabalhei com os pilotos, desenvolvi toda a estratégia de automobilismo, mas era uma empresa machista. Sofri realmente bastante preconceito ali, porque era uma menina vindo de uma empresa, uma joalheria, magra, alta, loira, né? E mulher. E falavam lá, que essa Barbie? O que essa Barbie está fazendo aqui? Então, eu sofri preconceito de diversos homens. A fábrica só tinha homem, o escritório só tinha homem, e era muito difícil para eu provar a minha capacidade. Mas eu usei a minha cadeira com a minha habilidade, acabei recebendo o prêmio. Recebi o prêmio President's Award, $10 mil de prêmio. Desenvolvi todo um trabalho muito bacana. Enquanto isso, eu tive meus filhos, me casei, me dedicava e acabei realmente conhecendo muita gente, desenvolvendo um trabalho mesmo em cigarro, e aqui quando eu recebi o prêmio do President's Award. Mas não deixava de ser uma empresa machista, né? Continuava sendo uma empresa machista. Então, eu queria passar para vocês uns dados aqui de uma empresa para mim que é benchmark. A Unilever para mim é um benchmark, ela começou há vários anos atrás, a Cris sabe disso, com a campanha de Dove, mostrando a diversidade e inclusão, nos mostra as mulheres como eu, não tratando somente diversidade de gênero, de raça. Eu queria passar esse vídeo para vocês. O som? Se não vier o som, melhor cortar e eu conto o que é. Me dá o alô aí. Posso ir falando, só para a gente não perder? Bom, essa daqui é a Aline Santos Farha, ela é uma brasileira, vice-presidente mundial da Unilever, mora em Londres e faz um trabalho maravilhoso de diversidade e inclusão. Além das marcas, das campanhas das marcas, ela também se dedica a uma campanha de unstereotype, acabar com os estereótipos na comunicação. E isso é extremamente importante, que os marqueteiros na comunicação entendam isso, né? Mostrem diversas pessoas na sua comunicação e insistam com as agências, com todos os envolvidos, para que eles mostrem pessoas diferentes. Então, é extremamente importante esse trabalho. Tenho certeza que a Cris também desenvolve isso aqui no Brasil, para que acabem com os estereótipos, e a gente precisa ajudar nessa campanha. Vamos passar? Mais uma vez, eles fazem também uma campanha importantíssima, LGBT, mostrando sempre a capacidade da pessoa. O que eu quero falar sobre a questão da cadeira, sabe? O meu foco aqui é dizer, sim, somos diversos, sim, precisamos de ajuda, mas quando a gente entra numa empresa, nós temos que ser capazes de desenvolver aquele trabalho. Nós não entramos lá apenas para ser a mulherzinha, ou LGBT, ou o negro levantando sua bandeira. Eu tenho que entregar meu trabalho, né? Eu tenho uma função e a gente precisa disso. Então, ele mostra aqui, olha, o João Paulo Piva, coordenador de desenvolvimento de produtos. Ele mostra o que a pessoa é, e não, é um negro, é um isso, é um aquilo. Não, ele é a capacidade dele. Então, isso é brilhante, a forma como eles demonstram seus funcionários, seus colaboradores também. Mas a Unilever vai além, ela faz para as próprias campanhas, para o público em geral, para o público consumidor,
coisas diversas. Então, com Magnum, o sorvete Magnum, ela fez essa campanha brilhante com a Iris Apfel, que é uma conhecidíssima, ela trabalha em moda, a vida inteira ela trabalhou em moda, e eles usaram ela, que tem hoje 99 anos, para fazer o comercial de Magnum. Vamos ver se sai o som agora? Posso soltar? Oi? Ah, tá bom. Então, passo esse daqui, depois ele vem. Ok. Esse terceiro também, né? Esse terceiro é outro exemplo da PwC, muito bacana também. A gente passa os 3 vídeos juntos e eu vou aqui continuar. Mas, quando a gente fala de diversidade e inclusão dentro de uma empresa, a gente tem que tomar muito cuidado com a inclusão. Tem muita empresa que não está preparada para receber. Tivemos um caso aí no Sebrae, que começou a fazer um trabalho de contratação de pessoas com deficiência, de LGBT, e sofreram bullying, sofreram questões psicológicas, e não foi nada legal como case, eles tiveram que voltar atrás. A empresa precisa cuidar da segurança das pessoas quando faz uma inclusão. Não adianta você começar um programa e falar, agora vamos trazer gente diferente. Não. A cultura da empresa, as pessoas têm que ser treinadas para receber o diverso. Isso é extremamente importante. E nós somos o quê? Pessoas com capacidade, estudamos e precisamos entregar o nosso trabalho, né? Eu, então, depois de muitos anos, entrei na Ernst Young, foi meu último trabalho como executiva, nos últimos 12 anos. Desenvolvi diversos programas, empreendedorismo feminino, empreendedorismo interno para mulheres. Desenvolvi um programa também de diversidade e inclusão, chegando a ter 60% da minha equipe. Eu era diretora para a América Latina e tinha 250 pessoas em toda a América Latina, e 60% eram deficientes. E cuidamos muito, né, dessa recepção, como receber essas pessoas todas. Acabei ganhando o prêmio mundial de melhor gestora da Ernst Young no mundo todo por esse trabalho. Isso dá muita alegria, né? Fizemos a Olimpíada Rio 2016, a Paralimpíadas Rio 2016, mais uma vez ganhamos prêmio por todo o trabalho que nós fizemos ali. E hoje eu sou vista, por exemplo, em matérias, não sou o sexo fraco, eu sou o sexo forte. Isso dá muita alegria, né? Quando falam do seu trabalho e falam que você é um sexo forte e não uma minoria. Fui escolhida pela Forbes para ser uma das 40 mulheres mais poderosas, eu não gosto disso, mas mais influentes, né, que conseguem realmente fazer a diferença. E cresci, evoluí, minha família cresceu, meus filhos cresceram, ficaram adultos, nem tanto, né, a Paola, minha filha, tenho meus netos, quer dizer, eu fui tendo uma vida ao longo da minha carreira, né, que me deu muita satisfação, consegui, a gente consegue fazer tudo, né, Cris? Dá um jeito e a gente consegue fazer tudo. E na Ernst Young desenvolvemos um trabalho também maravilhoso com empreendedorismo, com Endeavor, ajudando empreendedores em todos os sentidos. Hoje, então, esqueci de contar. Quando eu completei 60 anos, há 2 anos atrás, nas multinacionais brasileiras você tem que sair aos 60 anos, você tem que se aposentar. Eu já sabia disso, já vinha me preparando para ser conselheira de empresas, já estava fazendo curso no IBGC, e junto com meu filho a gente já estava desenvolvendo essa empresa que é a Hub Investimentos, uma empresa boutique junto com a XP, e trabalhamos muito o conceito de mulheres, temos na nossa equipe pessoas diversas, e ajudamos muito com esse nosso propósito, que meu filho também tem junto comigo, né? Hoje eu sou, então, conselheira da Talento Incluir, que é uma empresa, uma consultoria de inclusão, treinamento e seleção de pessoas com deficiência, e também 50+, que é a Talento Senior. Estou também na Plan International, que é uma ONG internacional gigantesca, eleita uma das 100 melhores ONGs do país, e que começou, só uma curiosidade importante para vocês, ela começou em 1945, mais uma vez falando da guerra. Logo que eles perceberam quantos órfãos, quantas crianças não tinham pais, eles juntaram, fizeram essa ONG, pegaram todas essas crianças e foram identificando famílias para adotarem em outros países que não estavam destruídos. E foi até arrepio. Foi assim que eles começaram. E hoje eles estão no mundo todo cuidando de crianças
que sejam órfãos ou não, mas que precisam estudar, precisam de apoio. Então, para mim, é um trabalho maravilhoso, pro bono, que eu faço ali na Plan. Estou no IBGC também, faço parte desses comitês, falamos da agência positiva, estou em conselhos e olha aí o que acontece. De novo, só eu, a única mulher. Quer dizer, a história não muda. Né? Olha quantos homens aqui e eu como a única mulher. Aí entrei também no Instituto Unidos Brasil, porque eu sou uma inconformada com a nossa política, precisamos mudar as reformas. Entrei nesse instituto, sou diretora executiva do instituto, e sento na cadeira com o Paulo Guedes, sento na cadeira com o Rubens Menin, com o Flávio Rocha, sento em qualquer cadeira, né? Aquela Barbie está agora sentando em qualquer cadeira. Consegui chegar lá, eu não tenho medo nenhum. Fomos para Brasília na semana passada lançar a frente do empreendedorismo, né? A frente parlamentar do empreendedorismo. E quantas mulheres aí? Só uma. Só tem homem. Depois que tiramos a foto, eu falei, não é possível que ainda seja assim. Então, estou atrás de mulher para entrar também, Cris, vamos lá com a gente, para aumentar o número de mulheres aí. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de entrar no meio deles e tentar diferenciar, tentar influenciá-los, né? Então, falando para vocês que a diversidade total ela é importante, mas a gente precisa demonstrar a nossa capacidade, né? Demonstrar e também não ter preconceitos. Outra coisa que eu tenho sentido em alguns momentos, quando as pessoas entram na empresa, eles tentam divulgar o seu pensamento, querer mudar o outro. E nós que estamos aqui lutando para não ter preconceito, não podemos mudar o outro. Por que eu vou mudar a Cris? Né? Por que eu vou mudar o Paulo? Não, eu sou eu e a gente tem que se juntar, se misturar, sermos todos juntos. Não queremos culturas diferentes e equipes diferentes. Então, vamos trabalhar essas equipes diferentes para que todos possamos falar diferentes, né? Bom, falando de Barbie, hoje tem até uma Barbie dessa cientista brasileira que sequenciou o genoma, fizeram uma Barbie para ela, com o nome dela e com a imagem dela. Então, olha aí, né? Barbie não é tão mal assim, não é tão pejorativo assim, certo? E hoje a gente pode ocupar qualquer cadeira do mundo para fazer a diferença. Podemos fazer a diferença. Obrigada, pessoal. Nossa, Marli, muito obrigada. Muito obrigada. Você sabe que teve uma Barbie cadeirante também, há uns anos atrás? Como é importante essa representatividade, né? Uhum. E que diferença faz isso na nossa vida. Você trouxe também uma questão super delicada e que é motivo de muita confusão. Tem muita gente que acha que garantir diversidade, trazer representatividade, resulta em inclusão. E nem sempre é assim, né? Trazer a diversidade é um passo importante, mas incluir vai além. A inclusão é mais importante, né? Queria muito que você tratasse sobre isso e continuasse com a gente agora na continuidade desse painel, que vai ser moderado pelo Marcos Ornelas, que é consultor, escritor e CEO da Ornelas Consultoria e Academia. Marcos Ornelas está chegando aqui com a gente. A gente vai ter também a Márcia Rocha, que é empresária, advogada, integrante da Comissão de Diversidade Sexual da OAB São Paulo, pós-graduada em Educação Sexual e fundadora do projeto Transempregos. Temos também Oswaldo Luiz Nogueira da Silva, gerente de educação corporativa, com 9 anos de experiência em sistemas de educação corporativa, treinamento e desenvolvimento e trilhas de aprendizagem e liderança. Gente, a discussão rende muito. Boa conversa para vocês. Está com você aí, Marcos. A bola está com vocês. Legal, obrigado. Bom, prazer e te ouvir a tua história. Eu acho que emociona e sensibiliza para a gente ver que a luta é uma luta constante, né? Essas últimas fotos que você mostrou sozinha no meio de um monte de homens é bem interessante.
Eu acho que a gente evoluiu algumas coisas e outras coisas a gente ainda precisa evoluir, né? A gente tem visto isso, eu tenho acompanhado também. E aí eu, na verdade, gostaria de fazer uma pergunta para você, Márcia, que é uma ativista, advogada e que trabalha nesse campo, né, construindo um mundo melhor. Queria te convidar para você falar um pouco do que você percebe que a gente avançou nesses últimos anos, nesses últimos 10 anos, né? E o que você... Como é que você vê que nós estamos hoje nesse assunto de LGBTQIA+. Bom, nós avançamos muito em 10 anos, mas antes desses 10 anos foi muito difícil, né? Em questões de direitos LGBTQIA+, nós começamos mais ou menos há 10 anos. Até 10 anos atrás, nós não tínhamos praticamente nada, né? Quando a gente pensa o casamento, direito ao nome, até doar sangue, nós não tínhamos esse direito, né? A gente percebe o quanto ainda temos que avançar. E aí, nas questões de diversidade como um todo, quando a gente fala de diversidade, nós estamos falando da diversidade humana, que já foi falado aqui hoje, da questão da natureza, nós fazemos parte dessa natureza. E por que apenas um pequeno grupo é que tem todos os privilégios? Eu acho importante falar um pouquinho também da minha história. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu já me identificava como menina, eu ficava com as meninas na escola. Eu fui orientada a ficar com os meninos. Com 13 anos, com 12 anos, eu comecei a tomar hormônio. Meu pai percebeu, me levou no médico e eu tive que parar. Eles me convenceram a parar. E eu era um homem, um menino branco, de classe média alta, que nasceu no Jardim Europa, sócia do Clube Paulistano, que estudou nas melhores escolas. Mas eu me identificava, eu era trans, eu me identificava com o universo feminino, eu queria fazer mudanças em mim, eu queria que meu corpo mudasse, né? Então, por ter sido convencida por meu pai a não contar, eu terminei o colegial, entrei na faculdade de Direito da PUC, fiz estágio na Defensoria, tive meu primeiro emprego como advogada numa das maiores imobiliárias do Brasil. Depois morei fora, voltei, montei minha primeira empresa, hoje eu também tenho 3 empresas. Mas naquele dia que meu pai me convenceu a parar de me hormonizar, se eu tivesse insistido, porque eu queria continuar, eu queria ter seios, eu queria ser menina, se eu tivesse continuado, eu não seria nada. Eu não teria acabado o colegial, não teria feito faculdade de Direito, não teria feito estágio na Defensoria, não teria tido meu primeiro emprego. E quando eu resolvi definitivamente assumir, já com 35 anos de idade, comecei a minha hormonização definitivamente, eu percebi tudo isso e percebi que a diferença que existe entre a minha pessoa e uma travesti que está em extrema vulnerabilidade na prostituição é sorte e oportunidade. Eu tive a sorte de ter um pai que disse para mim, não conte. Ele não diz para mim, não aceito você assim, não seja assim. Porque você não tem como deixar de ser quem é. E, muitas vezes, as famílias não aceitam e colocam a pessoa na rua, ou ela acaba saindo. E a história de vida dessas pessoas é muito diferente daquelas que, como eu, tiveram uma família que, de alguma forma, acolheu, ou que ficaram no armário, ou que tiveram outras oportunidades. Mas as coisas vêm mudando. Nesses últimos 10 anos... Cada vez também por conta do nosso projeto, da nossa atuação do Transempregos, né, e do ativismo como um todo, as coisas vêm mudando, os direitos vêm sendo conquistados e as empresas vêm entendendo que diversidade é importante, que diversidade é bom para os negócios também. Questões de ter visões diferentes, de você ter... E, além disso, tem o seguinte, quem não é considerado minoria? Homens brancos, cis, que não são trans, héteros, de classe média, como eu fui, que estudaram nas melhores escolas, que falam 3 línguas, que tiveram todas as oportunidades, cursaram as melhores universidades. Isso é 10% da população, no máximo. No máximo. E é só 10% da população que a gente privilegia das oportunidades, como eu tive. Porque eu era o cara.
Eu era, com 30 anos de idade, um homem de classe média alta, bem-sucedido. E essas pessoas têm todas as portas abertas, todas as oportunidades, e a gente pretere 90% da população. Isso não é inteligente, nem para a sociedade como um todo, e nem para as empresas, que também, como a gente percebe nas fotos, né, que foram mostradas aqui, quem está no judiciário? Quem são os desembargadores, os juízes? Quem são os diretores de empresa? Quem são? São sempre, em todos os cargos de poder e liderança, quase sempre é um homem branco, cis, hétero, de classe média alta que está ali. E isso vai sucessivamente se reproduzindo ao longo do tempo, o que não é inteligente. Porque tem pérolas, tem diamantes brutos na sociedade a serem encontrados e lapidados, e nós não fazemos isso. Nós abandonamos, nós não damos oportunidade. Como eu disse, eu não seria nada. Né? Tudo que eu produzi e conquistei na minha vida teria sido impossível se eu tivesse assumido aos 13 anos. Então, o preconceito ele é nocivo para a sociedade, ele impede o desenvolvimento humano de toda uma população. Nós somos um país com 56% de pessoas negras, com 52% de mulheres, com LGBT, com pessoas com deficiência, né? com índios, com uma diversidade imensa, e com uma floresta a ser preservada também, que está tudo isso ignorado, abandonado e largado. Então, a nossa luta nos últimos 10 anos, e aí tem o projeto Transempregos, que eu também... percebendo tudo isso, nós criamos o projeto Transempregos, e o projeto Transempregos hoje tem 24 mil inscritos, pessoas trans, homens e mulheres trans, 24 mil. Estamos atingindo agora 1.200 empresas parceiras. O ano passado, com crise em pandemia, foram 707 pessoas trans contratadas. Esse ano nós vamos bater esse número, já estamos passando da metade. Já passamos da metade. Então, eu acredito, só para encerrar, o que a gente precisa é dar oportunidade a encontrar esses talentos. E quando eu vou numa empresa e falo do Transempregos, eu digo, tente. Ah, mas o cargo é muito difícil, é muito técnico. Tenta. Porque tem muito... Enquanto você quase não encontra mais homens brancos, cis, héteros, que são um grupo pequeno, para determinadas funções, às vezes uma pessoa trans, por ser trans, ela está solta no mercado, às vezes com experiência, e com formação, porque se assumiu depois, como eu fiz. Né? Então, a pessoa tem experiência, tem formação e está solta no mercado. E as empresas falam, mas, nossa, mas como que essa pessoa estava solta no mercado? Né? E a gente precisando tanto. Preconceito, ele é nocivo. Super legal. Muito obrigado, Marli. Muito legal mesmo. A gente tem junto com a gente, online, o Oswaldo. Tudo bem, Oswaldo? E eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando que a gente está falando do mercado corporativo, você dentro do Bradesco, né, gerente da Universidade Bradesco, conta para a gente um pouco de como é que esse tema é tratado dentro do Bradesco, né? Vamos dizer, uma imagem de uma organização mais conservadora, um pouco mais tradicional, como é que esse tema está sendo tratado? Obrigado, Marco. Bom dia a todos e todas. Acho que quando a gente fala, né, tanto a Márcia quanto a Marli comentaram sobre isso, acho que as empresas têm um papel muito de promover práticas de criar e gerar um time cada vez mais diverso dentre elas. Né? A gente não precisa falar, e eu acho que isso já é de conhecimento e é dito em quase todos os eventos que a gente fala sobre diversidade, o quanto diversidade ela gera um ambiente de inovação, de criatividade, que melhora aí, né, até a performance das empresas. Então, isso já é conhecido. Mas, além de reforçar essa fala, eu acho que a gente precisa, cada vez mais, impulsionar políticas de inclusão. Né? Então, quando a gente fala de ter cada vez mais representatividade dentro das organizações, de diversidade, a gente também garantir que o ambiente vai ser adequado e acolhedor, que a gente apoie as outras pessoas a reconhecer também qual é o papel de privilegiado que cada um tem, né,
foi comentado sobre privilégio. Eu, enquanto homem branco, eu tenho os meus privilégios, e dentro do Bradesco a gente usa a plataforma de aliados pelo respeito até para promover isso, né? Qual é o papel do aliado quando a gente está pensando na inclusão? Então, acho que as empresas têm pensado muito nisso. O Bradesco até encontra como um contraponto, né? Desde 43, o respeito à diversidade e às pessoas, ele faz parte dos nossos valores, e fotos da época do Bradesco, isso muito me orgulha de estar nessa organização, demonstram mulheres em linha de frente quando as mulheres atuavam mais em atividades internas ou de recepção, né? A gente tem também um programa estruturado do Bradesco há mais de 16 anos de inclusão de pessoas pretas dentro da organização, junto com a Zumbi dos Palmares. Então, isso já é um valor muito forte para a gente, e a gente busca cada vez mais nos caminharmos para uma organização diversa e inclusiva. E eu digo caminharmos porque eu imagino que ainda é um desafio, né? Quando a gente pensa nas dimensões das pessoas LGBT, eu, enquanto homem gay, tenho os meus privilégios e outras dimensões dentro da sigla LGBTI+, as organizações precisam pensar também, né, nessas diferentes dimensões. Então, e promover práticas disso. Eu acho que quando a gente pensa dentro das empresas, e aí contando um pouco da minha história também, para mim foi muito importante entrar no Bradesco e perceber a representatividade. Um dos meus primeiros líderes dentro do Bradesco era gay, e isso fez parte da minha história. Reconhecer um líder, uma pessoa gay na posição de liderança, e ver que dentro do Bradesco eu poderia ser quem eu sou, né? E eu acho que isso, quando eu falo de ambiente, é isso, assim. Eu não consigo deixar a minha orientação sexual de fora dos muros da organização, ela entra comigo. A minha capacidade, a minha formação me acompanha, mas a minha orientação sexual vai junto. Eu acho que a empresa demonstrar, declarar, isso está escrito em políticas, ter assentos, né? A Marli começou falando de cadeira, e eu quero pegar essa deixa da cadeira, mas a gente até renomeou e refraseou até uma forma de falar que não é dar voz, é ampliar a voz das pessoas LGBT dentro da organização. Então, é ter cadeira, ter representatividade, eu reconhecer isso declarado em práticas, em acordos, em políticas. Eu acho que é isso que as empresas têm buscado. O Bradesco, assim como elas, tendo esse valor, como eu declarei, mas ainda temos muito que caminhar. Eu acho que eu finalizaria aí essa pergunta, Marco, falando isso. Ainda temos um caminho, avançamos muito, né? Eu acho que a Márcia comentou sobre os últimos 10 anos, nas empresas eu também percebo isso, mas eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar para nos tornarmos ainda mais inclusivos. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta agora para os três, né? Márcia, Marli e também você, Oswaldo, depois. Eu queria fazer uma pergunta para a gente meio finalizar. Como é que vocês imaginam, qual é o sonho de vocês olhando para o futuro? Se a gente olhasse no futuro, como é que vocês imaginam que esse tema vai ser tratado? Ou como é que as nossas organizações, a nossa sociedade vai estar no futuro? Qual é a visão? Quer começar, Marli? Começa. Nossa, é sonho, não é? É sonho. Então vamos sonhar. Utopia. Então vamos sonhar. Não ter que falar sobre isso. Está tão, sabe, embrenhado na nossa sociedade que a gente não precise falar. Vamos trazer o negro, vamos trazer as mulheres, vamos subir, né? A pirâmide lá em cima só tem homem branco, a gente está conseguindo aqui embaixo, né? E realmente que os homens mudem a sua imagem. Os homens também, eles têm esses preconceitos ainda, mesmo em casa. A gente não falou disso aqui, mas a gente sabe que existe, né? O lugar de mulher é no tanque, mulher, quando chega num evento, ela só pode ser recepcionista. Aconteceu comigo essa semana. Eu estava num evento, um jantar, muitos homens, éramos eu e mais uma outra, na casa de um grande empresário, e eu estava frio, e eu estava de blazer preto, calça preta.
e com a máscara. Então, eu entrei numa turminha e eles não me reconheceram, porque eu estava com máscara, e assim, aí eu cheguei, eles estavam fechados, eu falei, oi, tudo bem? Eu conhecia todos, né? Aí eles olharam assim, não, obrigada. Eles acharam que eu era recepcionista ou a garçonete. Né? Posso contar, Cris? Posso. Vou contar da Cris também. A Cris chegou para receber um prêmio num lugar chique, maravilhoso. Ela foi de vermelho, porque ela é morena, maravilhosa de vermelho. Chegou, ela ia sentar na mesa do Dr. Rolim, né? Da TAM. E todas as recepcionistas estavam de vermelho, porque o Rolim também ia receber esse prêmio. A Cris chegou para sentar à mesa com o Rolim, cumprimentou a pessoa que estava do lado dele, e quando foi apresentar para ele, o Rolim falou assim, nossa, vocês todas estão maravilhosas de vermelho, parabéns pelas recepcionistas. E a Cris falou, eu não sou recepcionista, eu vou receber prêmio com você, eu sou uma CEO, ela era CEO da Young Rubicon. Então, assim, como ele pôde dar esse fora? É verdade. Né? E os homens estão dando esses foras, assim, olha para a mulher e fala assim, só pode ser recepcionista, ou a mulher do outro. Eles ainda fazem isso. Então, eles precisam mudar o mindset deles. Legal. Então, meu sonho é que não tenha mais esse mindset, meu sonho é que a gente não tenha que discutir sobre diversidade e inclusão. Perfeito. Márcia, como é que você vê esse futuro, com a caminhada que a gente já fez, e como é que você olha para frente? Eu vou na mesma linha, porque eu e Maite Schneider, que tocamos o Transempregos, a gente costuma dizer que a finalidade maior do Transempregos é deixar de existir, é não precisar mais existir. Né? E o preconceito também, eu às vezes eu sou advogado, às vezes estou indo no fórum, vem um rapaz, me pega pelo braço, já aconteceu algumas vezes, vamos onde? Porque eu sou trans, acho que eu sou garota de programa, eu estou ali, sou prostituta. Né? Então, esses vieses inconscientes não é culpa da pessoa, não é culpa, é culpa de toda a nossa cultura, de toda a nossa sociedade, que são valores que precisam ser revistos, e o meu sonho, então, de ideal de sociedade é na mesma linha, que seria um mundo onde todos pudessem ser quem são, sem ter que fingir, sem ter que usar máscaras, não essa, mas aquelas, né, que a gente usa no dia a dia para ocultar nossas verdadeiras identidades, quem nós realmente somos, e fôssemos mais empáticos, todos, e pensando no bem comum, lógico, pensando em si também, né, que isso é bom para a pessoa também, e é bom para todos, entendendo que todos somos humanos, todos deveríamos ter as mesmas condições, as mesmas oportunidades, e para daí poder falar, talvez, em meritocracia, né, talvez, mas um mundo mais justo. Perfeito, legal. Oswaldo, você que está nos assistindo junto aí, online, como é que você vê esse tema sendo tratado no futuro das organizações? O meu sonho aí, a minha percepção de futuro não difere, mas até como alguém que trabalha com educação corporativa hoje nas empresas, eu iria por essa linha da educação, Marco, também, assim. Quando a gente fala aí do respeito, eu acho que uma das formas é a gente cada vez mais aprender, trocar e chegar nesse momento, né, que é o nosso desejo, de que realmente essas coisas não sejam um ponto para ser discutido, conversado, então, porque já está presente, né, já estará presente. Então, eu acho que esse é um pouco do desejo. Hoje, muitas vezes, né, a gente até fala no Fórum de Empresas de Direitos LGBT, essa referência já foi dita, que muitas vezes a fala sobre isso acontece em momentos de cafezinho, e um dos nossos desejos é tirar disso, né? É discutir, é de trazer para a mesa para que todo mundo aprenda e a gente chegue nesse caminho, nessa construção de uma sociedade equalitária e respeitosa. Eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? A informação está aí, né? A gente ainda não chegamos lá, mas a informação está aí. Quem quiser aprender sobre raça e etnia, pessoas LGBTI+, equidade de gênero, a informação está aí. Então,
eu apostaria até nesse protagonismo da aprendizagem das pessoas, de buscar, né? Eu até brinco, acho que a gente pode ensinar, mas a informação ela já está presente também, todo mundo pode usar desse protagonismo para entender o outro, né, e a vivência do outro. Legal, muito bom. Eu imagino, né, o meu sonho é de que a gente tenha consciência de que a natureza ela é plural, né, ela é diversa. Se a gente olhar uma floresta, a gente vai ver diversidade. É uma diversidade harmônica que convive e que se integra, né? E acho que à medida que a gente não consegue integrar e separa, né, e segmenta, a gente acaba não construindo, né? Então, acho que não faz sentido separar, a gente tem que usar mais vezes o termo inclusão, né? Eu acho que inclusão é uma coisa de coração, menos diversidade, que é uma coisa de decisão, né, de uma escolha, mas acho que a inclusão é uma questão de coração, né? Acho que você falou bem, Marli, que a gente precisa mexer nas estruturas, a gente precisa mexer a cultura da organização, a gente precisa criar espaços mais confortáveis e seguros para as pessoas serem o que elas quiserem ser, né, em qualquer uma dessas letras ou outras coisas, né? E eu vejo também que, à medida que a gente vai colocando luz nesse tema e vamos discutindo, né, espaços como esse aqui, em que a gente está discutindo inclusão, diversidade e todas as formas de diversidade, a gente traz mais visibilidade para o tema, para a sociedade, né? Algumas polêmicas, inclusive, que estão surgindo nos últimos tempos, é justamente isso. Eu acho que ela é legal porque ela traz visibilidade a esses temas e a gente começa a assumir a responsabilidade de tomar uma decisão a respeito disso e fazer um futuro melhor, né? Eu penso numa sociedade, eu tenho 2 netos, o meu pequeno tem 5 anos, e eu fico imaginando mesmo, que eu queria que daqui a 20, quando ele estivesse entrando no mercado de trabalho, ele não precisasse ter que discutir essas questões, ele não precisasse encontrar dentro da organização dele algum tipo de separação ou de programa de inclusão e diversidade, né? Que isso já não fizesse mais parte das nossas realidades. Alguém quer fazer um fechamento, Marli, Márcia? Eu só queria dizer que cada vez mais existem hoje, né, desses 10 anos para cá, cada vez mais existem trans nas universidades, nas escolas. Ainda é muito difícil, ainda existe uma resistência muito grande, mas eu dou aula, né, eu sou educadora em sexualidade, e eu dou aula também em algumas pós-graduações de Direito, e eu sempre vejo alunos trans, palestras em universidades que eu vou fazer cada vez mais, eu vejo pessoas trans na plateia. Então, as coisas estão mudando, ainda é muito difícil, mas pelo local aqui que nós estamos, eu não podia deixar de dizer que a gente precisa focar na educação, lembrando que existem pessoas LGBT e dar a oportunidade, acolher essas pessoas na escola, porque senão elas não têm ambiente também para ficar. E, cada vez mais, esses aluninhos que eu tenho visto nas universidades, essas pessoas trans que estão hoje estudando, eles vão precisar também de um local para trabalhar depois. Então, a gente precisa fazer essa mudança cada vez mais para dar oportunidade para essas pessoas que vêm aí. Marli, você gostaria de se despedir do nosso painel? Bom, eu acho que todo mundo pode ter a sua cadeira. Eu acho que nós temos que ter uma alta autoestima, desenvolver isso, né, o tempo todo, de que nós podemos, independente da nossa opção, raça, sexo, gordo, magro, loira, Barbie, o que for, nós podemos acreditar que sim, nós podemos, e o mercado precisa disso. Se o mercado consumidor é isso, né? Okay. 51% de mulheres, 50% de negros, não temos ainda um número, né, de LGBTQIA+, mas deve ser 14% no mundo todo, que foi o que eu já consegui identificar. É muita gente no mercado e que consome, as empresas precisam, a sociedade e a empresa precisa olhar para isso. É mercadológico, então não dá para ter essa miopia. Perfeito. E, por outro lado, o profissional tem que ter essa confiança. Eu vou entrar pela minha capacidade, sim, eu tenho meu espaço e eu vou contribuir para esse diverso, para esse pensamento criativo e disruptivo, né? Legal. E acreditar que vai. Legal, obrigado, Marli. Oswaldo, quer se despedir do nosso painel?
Agradecer aí o convite, estar junto com vocês, foi ótimo. E eu iria na linha de que as empresas olhem as suas políticas e práticas para dar mais oportunidade, né? As pessoas podem mostrar as capacidades, mostrar as formações, mas se esse espaço não for aberto, a gente não vai conseguir estar lá, né? Então, eu acho que o meu recado ficaria um pouco nesse sentido, né? Da gente construir nas corporações, nas empresas, cada vez mais espaços e incluir as pessoas LGBT nesses espaços, né? Eu acho que esse é o ponto. Legal. Obrigado, Oswaldo. O espaço está aberto. O meu convite é que cada um de vocês que está assistindo leve essa conversa para dentro da sua casa, para a empresa, para os seus colegas, para os bares, para o chopinho, né? Quando a gente começar a tomar esse chopinho, e debatam e discutam esse tema. Não deixe passar em branco, não deixe esse tema invisível, não. Com a família e na escola também. Opa, na família, nas escolas, verdade. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Que conversa importante. E é isso aí. A vida é plural e o futuro é inclusivo. Por isso que é tão importante a gente ter a oportunidade de refletir e trocar tanta experiência positiva num evento como esse.